Então, pessoal, eu vou colocar aqui uma música do coral para a gente estar assistindo, ok?
aqui para engrandecer a nossa noite. A nossa irmã Vivi, ela preparou um hino, então nós vamos estar compartilhando aqui também, tá bom? Boa noite, povo de Deus, povo amado. Que saudade, quanto tempo vai demorar isso para nós nos encontrarmos? Como faz falta o nosso ajuntamento solene, o nosso contato, a nossa união, podemos desfrutar desses momentos tão preciosos, que aliás, parece que quando nós tínhamos não fazia tanta falta, mas quando não temos, nós sentimos a grande falta que faz aos nossos corações. Eu já não sei mais o que fazer em casa, não tem mais o que fazer, o que comer. Aliás, hoje acho que eu comi umas 12 vezes, cochilei umas 6 vezes e ainda é hoje. Então tá difícil o negócio, tá complicado.
E uma pesquisa que eu vou fazer assim que terminar esse período de quarentena, eu vou querer descobrir por que ficar em casa sem fazer nada faz as nossas roupas encolherem. Eu não sei se é falta de uso, mas eu estou percebendo que as minhas roupas estão encolhendo. Eu não sei se é porque eu não estou usando, mas não sei o que está acontecendo. Eu vou ver o que é isso. Mas esse domingo de Páscoa eu gostaria de, antes de nós fazermos a nossa reflexão, desejar já no finalzinho do dia, onde o mundo celebra a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu quero desejar para vocês todos um bom domingo, um bom final de domingo, domingo de Páscoa. Aliás, celebra-se a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas é interessante que esquece da morte dele. Aliás, a morte do Senhor Jesus Cristo não foi um acidente de percurso e nem tampouco a sua ressurreição foi uma casualidade, uma surpresa. Tudo isso estava previsto nos anais eternos e a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então nós temos todas as razões deste mundo para celebrar a vitória do Senhor Jesus Cristo. Porque a vitória que ele obteve sobre a morte é precisamente a mesma vitória que ele nos ofereceu. Eu quero fazer uma reflexão, convidar a vocês para fazermos uma reflexão nesta noite sobre a palavra de Deus. O salmista nos diz no Salmos 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Eu creio que jamais eu teria ousadia em dizer que o que nós estamos passando é um castigo, uma sentença ou é algo proporcionado por Deus. E também não é isso que o salmista está dizendo. Ele diz, eu passei por provação, mas uma coisa eu tirei dessa aflição. Eu aprendi os teus decretos. Então que nesse momento tão difícil que a igreja em Baeta Neves está passando, o estado inteiro, o Brasil, o mundo está passando, que cada um de nós possamos tirar proveito para as nossas vidas. O salmista diz, foi-me bom eu ter passado pela aflição. E isso realmente é uma aflição que todos nós estamos passando. E ele diz, para que eu aprendesse os teus decretos. Com certeza, depois que tudo isso passar, nós teremos muitas coisas para poder contar, mas uma coisa nós não podemos perder de vista, que isso tem que trazer para nós um aprendizado. E ele diz, eu aprendi os teus decretos. Quem sabe esse momento de reclusão, esse momento de estarmos a sós, é o momento de nós refletirmos mais na palavra de Deus. E nesta noite eu quero falar sobre a diferença que fez a Bíblia Sagrada na vida de um homem. Isso é um fato ocorrido há muitos anos atrás nos rincões de Minas Gerais. E essa narrativa ela é extraordinária porque ela nos mostra a riqueza da palavra de Deus. Fala-nos, conta-nos a história de um pastor recém-iniciado o seu ministério. Ele saiu do seminário cheio de sonhos, cheio de teorias, e agora ele estava percorrendo os difíceis caminhos do sertão mineiro, conforme indicação episcopal, e depois de uma longa viagem de trem ronceiro e enfadonho, o resto daquela jornada deveria ser feito a cavalo, visitando crentes espalhados naquelas ínvias pairagens, e o cavalinho vagaroso, tranquilo, depois de atravessar vales e campinas verdejantes naquela inesquecível paisagem toda poesia, eles chegaram ao sítio de um paupérrimo homem que morava sozinho, um conhecido leproso. Ali aquele pastor jovem, trêmulo, meio atemorizado, entrevistou-se com aquele homem que vivia ou quase morria,
carcomido por aquela enfermidade cruel, dedos apodrecidos, rosto mutilado, olhos melancólicos falando de sofrimento. O leproso, naquela solidão em que o lançaram, ele emocionou-se com a visita amiga que o pastor estava lhe fazendo. Agora o seu rosto tem um riso que impressionava. A sua voz revelava um mundo de impenetrável turbulência e fé. Agora ali, aquele casebre empoeirado em que aquele miserável esperava a morte, naqueles tempos em que essa doença lastimavelmente era incurável, o leproso, olhando para a timidez do jovem pregador que o visitara, apanha a sua velha e inseparável Bíblia. Era um livro de folhas amareladas e manchadas que aqueles pedaços de mão seguravam emocionadamente. Quantas lágrimas quentes e ensopitadas aquelas páginas guardavam. Quantos gemidos surdos e cavos de solidão e saudade o velho livro, companheiro e confidente, ouvira. Pastor, diz o leproso, pastor, eu creio nesse livro. Eu creio nessas páginas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. E esse livro em que eu creio, se eu não cresce. Esse livro me diz que um dia eu trocarei o meu corpo apodrecido por um corpo incorruptível. Eu trocarei essas minhas mãos em ruínas por mãos glorificadas. Esses meus pés deformados serão trocados por novos pés. E eu herdarei a imortalidade, a incorruptibilidade e a vida eterna. Eu creio, pastor, eu creio nesse livro. Eu creio na maravilhosa eternidade porque o meu coração suspira. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio. Essas foram as palavras que este miserável, leproso, diz àquele jovem pastor que o visitara. A sua crença no livro sagrado. Meus amados, como a palavra de Deus, ela faz e deve fazer diferença nas nossas vidas. O salmista no Salmo 119, 92 diz: se não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito teria eu perecido na minha angústia. E é interessante o cuidado que ao longo da história Deus teve para que esse livro chegasse até nós. Esse livro não é um manual de autoajuda, ele não é um livro qualquer, mas a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente no ato da leitura. Nós lemos Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, tantos outros livros, mas a Bíblia é o único livro que ao lê-lo, o autor se faz presente. É por isso que esse livro faz toda a diferença. E esse livro nos fala de esperança. É interessante que João Evangelista, João Apóstolo, ele escreve na sua epístola, no capítulo 5, versículo 13, quando ele nos diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Uma vez que nós tomamos posse dessa vida eterna, uma vez que nós nos achegamos ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador das nossas vidas e entronizando-o nas nossas vidas, nós passamos a partir daí a desfrutar de muitas bênçãos que provêm da cruz. E essas bênçãos, entre tantas que nós podemos encontrar na palavra de Deus, uma das bênçãos que me chama a atenção nesses dias é a esperança. A esperança, ela é a âncora da alma.
a esperança que o Senhor tem colocado nos nossos corações, não há quem pode remover. E a esperança, há quem diga que a partir do momento que a esperança extinguir nas nossas vidas, cessa-se então a razão de viver. A nossa esperança, como estava dizendo, é a âncora da alma. Imagine-se nesses dias que nós estamos vivendo de incerteza, de insegurança. Aliás, nós não sabemos em quem confiar. Nós ouvimos as mais diversas notícias, aquelas pessoas que nos deveriam trazer solidez nas suas informações, assim que apresenta tais informações, elas são imediatamente questionadas, em alguns casos desmentidos. Então nós estamos à mercê das pessoas e não sabemos o que fazer. Mas graças a Deus por essa esperança que Ele coloca nos nossos corações. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos crentes de Tessalônica, ele diz: nós não somos como os demais que não têm esperança. Imagine nessa situação as pessoas que não conhecem a Deus e não têm a esperança de uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. O que deve passar no coração dessas pessoas? Eu confesso que eu nunca passei por uma experiência como esta. Acredito que muitos, não sei se alguém teve já, eu não vou dizer a oportunidade, o privilégio, mas a fatalidade de viver um momento como esse. É um momento ímpar. Agora eu fico imaginando aquelas pessoas que não têm esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, nós não somos como os demais. Segundo as estatísticas nos mostram os estudiosos, os formadores de opinião, haverá daqui para frente um número acentuado de suicídios, pessoas que estarão tirando as suas vidas, ceifando as suas vidas por desemprego, por ver seus filhos passando fome, por tantas atrocidades. Esses mesmos homens dizem que cerca de 500 milhões dos habitantes do planeta entrarão numa pobreza absoluta. E eu pergunto, como fica o coração dessas pessoas? Esses que não têm esperança, esses que são tomados por um desatino, por um sofrimento cruel e não sabe aonde e com quem se apegar. Mas graças a nosso Deus, que Ele faz brotar nos nossos corações essa esperança. E o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer aos crentes de Corinto, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Imagine se isso fosse, se a nossa esperança em Cristo dependesse desse momento de quarentena, ou desse momento dessa pandemia que tem assolado o mundo. Mas graças ao nosso bom Deus, que a nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Nós somos detentores de uma vida eterna. E é isso, portanto, que consola e conforta os nossos corações. Nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando, o que tem que se sobressair nas nossas vidas é a esperança. Não digo esperança de dias melhores, não digo esperança de não incorrermos no risco de sermos tomados por esse mal, mas a esperança da vida eterna. Essa tem que estar acima de toda e qualquer situação, a esperança que há em Cristo Jesus. E o mesmo salmista vai nos dizer, no Salmo 119 e 116, Senhor, ampara-me segundo a Tua promessa para que eu viva. Não permita que a minha esperança me envergonhe. Irmãos, nós temos plena convicção de que isso nunca vai acontecer conosco. Nunca seremos envergonhados pela esperança que nós temos em Cristo, porque a palavra nos diz que aquele que fez a promessa, Ele é fiel. E nós sabemos em quem temos crido. E o salmista diz, não permita que a minha esperança me envergonhe. Então, meus amados, a palavra que eu quero trazer para cada um de nós nessa noite, por mais que a situação se nos pareça
negra, por mais que a situação se mais nos pareça insolúvel, que maiores são os problemas que nós possamos vislumbrar, mas que a nossa esperança em Cristo não seja removida. E com certeza nós não seremos envergonhados pela esperança que nós temos depositado em Cristo. Então, nosso desejo é que dentro de muito pouco tempo nós saiamos desta quarentena, dessa reclusão, desse afastamento social, para que dentro da menor brevidade possível nós possamos nos ajuntar neste ajuntamento solene, podendo, como orou na quarta-feira retrasada, nunca vou me esquecer daquela oração, nosso irmão Marcos, dizendo que nós íamos passar aqui em frente à igreja e não ouviríamos os louvores dominicais. Isso choca, isso fere, isso magoa muito os nossos corações. Mas uma coisa é certa, se nós não tivéssemos essa sólida esperança na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos numa situação muito pior. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esse povo amado que está do outro lado. Vocês que estão nos ouvindo, que nós sejamos todos abraçados pelos braços do Senhor Jesus Cristo. Que nós sintamos cada vez mais a sua presença conosco. Quando o mundo está totalmente... Há uma canção que eu aprecio muito quando canta a Angélica, o Joaquim e o Binho. Pode cair o mundo, mas nós estamos em paz. Porque esta paz que o Senhor Jesus Cristo faz fluir dentro dos nossos corações não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que é tranquilidade da alma. E essa nós não encontramos em nenhum outro, a não ser na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, tenham todos uma boa noite, um bom domingo. É muito triste, eu estou aqui na casa de oração e ver tudo apagado, nenhum de vocês aqui, isso é muito triste. Mas nós sabemos que dentro de pouco tempo isso passará e nós estaremos juntos aqui para louvarmos o nosso amado Salvador. E se isso não acontecer, e se Cristo voltar durante esse período, nós estaremos todos com Ele na glória, glorificando aquele que tanto nos amou, que suportou a cruz por cada um de nós. A Ele, portanto, seja dado toda a glória e toda a honra. E como diz João, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade e soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Deus nos abençoe. Bom, pessoal, como disse meu pai, é triste, né, estarmos aqui, não poder nos abraçar, nos ver, mas ficamos alegres pela presença de todos. Tivemos aqui 53 participantes, né, pessoas que estiveram conosco. Gostaria de destacar aqui o nosso irmão Eduardo Marques, o Reinaldo, irmãos de outras localidades, nosso irmão Elias, né, o Jairo, lá de Minas também, que foi nosso membro aqui conosco, e destacar o nosso querido irmão Eber, que está lá nos Estados Unidos há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, longe da pátria, mas morando lá. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida também, né, a sua família, os seus irmãos aí que estão com ele também. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, irmãos. Eu vou deixar o telefone do nosso irmão Marcos e do nosso irmão Rubens ativados para que eles possam falar. Eu vou pedir para que eles orem pela igreja, orem por nós, usem aí o celular para poder fazer essa oração e pedir as bênçãos do Senhor para a igreja, por esse momento de dificuldade que nós estamos passando. Rubens, você pode tentar falar para a gente ver se a gente consegue te ouvir aqui? Por favor. Boa noite. Boa noite, Rubens. Estamos te ouvindo. Está ouvindo. Beleza. Marcos, você pode falar também para a gente ver se a gente te ouve? Boa noite, queridos. Me ouvem? Ouvimos sim, Marcos. Então, se vocês quiserem dar uma palavrinha também para a igreja,
como a liderança da igreja também, para nos confortar, alguma coisa, fiquem à vontade e depois vocês podem orar, tá bom? Eu vou deixar o privilégio e a honra aí para o Rubens, como nosso pastor aí. Ele fica em cargo aí da palavra, tá bom? Tá bom. Ok, depois cada um de vocês ora, por favor, tá? Tá bom. Ok. Boa noite mais uma vez a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando o coração de todos nós nessa noite. É uma noite, como disse o Gênesis, né? Alegre por estar na presença aqui dos irmãos, mas ao mesmo tempo, quando ele falou que as luzes estavam todas apagadas, eu fiquei imaginando aqui, andar naquele corredor lateral ali da casa de oração, vendo aquele salão todo apagado. Deve ser um momento muito triste quando isso acontece nesse momento. Mas como foi dito também, nós aguardamos que essa situação dure mais um breve tempo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Nesse primeiro dia da semana, que nós lembramos da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós lembramos também da volta do Senhor Jesus Cristo e como nós ansiamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós só podemos ansiar a volta do Senhor Jesus Cristo porque Ele ressuscitou. Ele não está morto, né? Aquela pedra foi rolada daquela sepultura e hoje o Senhor Jesus Cristo está vivo, vivo em glória. E o nosso Senhor Jesus Cristo não está preso a uma sepultura. E nós também temos isso como garantia da nossa ressurreição e da nossa salvação na pessoa de Cristo. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, até de outras localidades, que o Senhor abençoe ricamente a casa de cada um de vocês. Agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos ao Senhor bendito pela igreja do Senhor Jesus Cristo estar reunida de uma forma diferente, mas está reunida. Nós agradecemos ao Senhor amado a disponibilidade que os irmãos têm de estar nesse momento, nesse primeiro dia da semana, ligados uns aos outros, lembrando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, lembrando da palavra do Senhor, lembrando da comunhão dos santos, e participando daquilo que nós tínhamos e tão gostoso, que é estarmos juntos todos os domingos, comemorando, lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo e lembrando da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós rogamos as tuas bênçãos sobre cada pessoa dessa igreja local, sobre cada um daqueles que já aceitaram a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós rogamos também, ó Pai amado, que as suas bênçãos estejam inundando cada coração, nesse momento tão difícil, porque passa o nosso país, porque passa a humanidade. Enfim, ó Pai, a nossa oração é que isso que está ocorrendo com os homens sirva de alerta para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Enfim, ó Pai amado, nós agradecemos e estamos regozijantes no nome amado do Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer pela boa palavra que nós escutamos, aquela palavra que de fato pode trazer esperança aos nossos corações, essa esperança que tem que ser plantada como uma boa semente, que tem que ser regada e cultivada, essa espera confiante que nós de nenhuma maneira podemos perdê-la. Nós te louvamos pela vida do teu servo, que trouxe a tua palavra, e que o Senhor, de fato, ó Pai, coloque em nossos corações a esperança bendita, que só pode vir da cruz do Senhor Jesus Cristo. Do seu sacrifício, sacrosanto sacrifício, e a forma maravilhosa como ele venceu a morte. Ele venceu a morte para que ele pudesse estar em cada um dos nossos corações. Ele venceu a morte para que ele pudesse estar em cada uma de nossas casas. Então ele se faz presente com cada um de nós e nos une no teu Santo Espírito. Nós queremos te louvar e te engrandecer por isso. Nós queremos pedir
as tuas bênçãos sobre todo o teu povo, aonde ele se encontra, que todos possam sentir guardado na comunhão de uns para com os outros e de todos nós para contigo. Te louvamos, ó Pai, pelos irmãos maravilhosos que nós temos, pelo grande privilégio que nós temos de sermos participantes da família de Deus, por esse povo extraordinário, por essas pessoas, por esses irmãos que nós tanto amamos e que tanto faz falta no nosso convívio, no nosso coração, no nosso dia a dia. Como é difícil não poder abraçá-los, não escutar cantando, não poder vê-los. Mas nós sabemos, ó Pai, que a Tua graça cobre todos nós. E o Senhor pode fazer infinitamente mais, muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. O Senhor pode fazer muito mais. E a nossa oração a Deus é que o Senhor esteja guardando cada um de nós, mas que no tempo oportuno determinado pelo Senhor, possamos novamente unirmos uns com os outros, para entoarmos louvores tão gostosos de se ouvir e pregarmos a Tua palavra, que tanto ensina aos nossos corações e tanto acalenta as nossas almas, e faz um bem tão grande ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, que nos proporcionou tudo isso. Pedimos a Tua bênção mais uma vez sobre aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, que todos nós possamos descansar na rica esperança que há em Cristo Jesus. E em nome dele nós oramos agradecidos.